Olá, caros alunos do curso de especialização em gestão tributária municipal. Nós vamos terminar agora a unidade 3 e dar início à nossa sequência aí, a unidade 4, né, da gestão tributária municipal. Nós terminamos nas taxas, né? Falávamos sobre as taxas decorrentes do poder de polícia e das taxas decorrentes daqueles serviços que o Estado presta, né, aos cidadãos e, portanto, em virtude disso, ele vai cobrar, né, taxas a fim de custear esses serviços. Após o estudo de taxas, nós temos ainda como tributos estabelecidos pela Constituição, tributos que a Constituição outorga aos entes tributantes a sua criação por lei. Ainda temos a contribuição de melhoria e os empréstimos compulsórios. Tratando de contribuição de melhoria, nós temos que estabelecer que esse é um tipo de contribuição sempre que há uma obra pública que vai trazer uma valorização ao imóvel, seja uma praça, uma ponte, um asfaltamento, algo que traga para esse imóvel uma valorização, né? No momento que essa pessoa de repente resolver vender o seu imóvel, ele estará valorizado em virtude da realização daquela obra pública feita pelo poder público. Aqui o poder público a que nos referimos é o poder público municipal. Então, feita essa introdução, né, sobre essa contribuição de melhoria, que é de competência, relembramos, comum a todos os entes tributantes, nós passamos ao estudo do empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório serão aqueles empréstimos que, em caso de despesas extraordinárias ocasionadas por guerras ou iminência de guerra, ou ainda algum investimento público considerado, né, de suma importância, urgente, de interesse nacional, então a União, ela é a única que tem a competência aí para instituir esse empréstimo compulsório, né, previsto constitucionalmente. O próprio Código Tributário Nacional trouxe para o seu texto essa normativa que a Constituição Federal já trazia. Então, pelo Código Tributário Nacional também temos essas hipóteses elencadas: casos de guerra externa ou sua iminência, calamidade pública, né, que vão possibilitar a imposição do empréstimo compulsório. As contribuições sociais também são aquelas contribuições que vão custear as atividades profissionais de algumas categorias, que vão custear aquelas atividades prestadas por entidades paraestatais e também aquelas do sistema que a gente conhece como Sistema S, Senai, Senac, né? Que fazem atividades em caráter privado, mas estão trabalhando com um munus público, algo que o poder público deveria realizar, e ele vem contar com a ajuda, com o auxílio dessas entidades, né? Desses sistemas. E temos aí aquelas contribuições dos empresários que vão, né, sobre a folha de salários ou sobre o lucro, colaborar com o custeio aí da Seguridade Social. Um ponto aqui dos seus funcionários, né? Um ponto aqui importante é dizer que se o município ou se o estado tiverem algum sistema próprio de previdência social, eles deverão contar com o auxílio desse tributo, dessa contribuição chamada contribuições sociais, né? Essas várias contribuições sociais para custeio de suas próprias previdências, e isso é obrigatório por lei. Dando sequência aqui à nossa unidade, nós vamos adentrar na unidade 4, dando sequência ao nosso estudo, nós vamos tratar do ciclo orçamentário.
O ciclo orçamentário nada mais é do que prever para cada despesa uma fonte de renda, uma fonte que vai financiar essa despesa prevista. Aonde nós vamos prever essas despesas e essas receitas? Justamente num plano de planejamento orçamentário que a própria Constituição Federal traz, de forma a uniformizar todos esses planejamentos, tanto no âmbito da União, dos estados e dos municípios, que vai ser o plano plurianual. É nesse plano plurianual que esse processo orçamentário vai estar delineado, vai estar projetado, ainda que de forma genérica no início, pois após a elaboração do plano plurianual é que nós vamos ter os outros instrumentos de planejamento orçamentário, que são leis, né? Todas essas são leis. A lei que vai advir após o plano plurianual será a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai especificar um pouco mais o plano plurianual elaborado pelo município, pelos gestores do município. E após a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com o plano plurianual, é que nós vamos conseguir elaborar, após o estabelecimento de metas e prioridades, a lei orçamentária anual do município. Então, estudando pormenorizadamente aqui cada uma delas, nós já vamos iniciar explicando que o plano plurianual ele tem uma elaboração entre 4 a 5 anos, ou seja, ela vai coincidir com todo aquele mandato ou com todo aquele momento onde o prefeito e os seus secretários vão poder organizar o seu plano, organizar e executar o seu plano de governo. Aí nós vamos verificar que o plano plurianual seria essa primeira peça de planejamento a ser elaborada por essa equipe. Nós temos leis de diretrizes, né, e metas de administração para custear as despesas referentes ao plano de governo do prefeito. Então, temos ainda o planejamento dentro do plano plurianual das despesas e programas que vão ter sua execução continuada. A abrangência, como eu disse, é de 4 a 5 anos, e isso vai ter uma congruência após a elaboração do plano plurianual com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai especificar um pouco mais o que está disposto no plano plurianual. Ela vai trazer prioridades para o exercício subsequente, enquanto a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Orçamento Anual vai trazer mais pormenorizadamente tudo que a gestão municipal vai precisar especificar nessa legislação para poder dar cumprimento ao seu plano de governo, ao seu próprio planejamento. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, ela serve para compatibilizar receitas e despesas para aquele período anual, certo? Então, ela organiza a forma como os recursos vão chegar às secretarias municipais e essas secretarias municipais vão executar conforme as diretrizes, né, que já vieram no corpo do texto da Lei Orçamentária Anual, e elas vão ser cumpridas, né? Nada do que estiver na Lei Orçamentária Anual pode contrariar tanto o plano plurianual quanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tudo tem que estar de acordo, né, conforme, coadunado uma legislação com a outra. Então, cada ação descrita no plano que vai ser executado pelo Poder Municipal aqui na sua gestão tem que ter a previsão da despesa. Cada ação que for gerada
tem que ter uma despesa já prevista dentro da lei orçamentária anual. Nós vamos ter, então, nessas despesas, nessa discriminação de despesas, as despesas denominadas despesas correntes. Essas despesas correntes, nós vamos tratar com despesas de custeio e transferências correntes. Depois nós vamos, então, minuciar um pouco mais. As despesas, por sua vez, de capital, vão tratar de investimentos em obras públicas, equipamentos, instalações e imóveis, né, que podem ser adquiridos para abrigar o poder público municipal e as suas ações a serem desenvolvidas. Então, entrando, mais profundamente aí nesse estudo das despesas, nós vamos ter as despesas correntes, né, que são despesas de custeio, como nós falamos, e elas vão estar descritas de uma forma bem didática na página 111 da nossa apostila, do nosso material de apoio, onde, né, há toda uma despesa e a alocação dela no local exato, o que é despesa corrente, o que é despesa de capital e onde cada uma dessas despesas vão se encaixar. Na página 71 também do nosso material, nós vamos obter a classificação dessas despesas. Então, o estudo da página 111, né, que é um comando de uma portaria interministerial número 325, conjugada ao estudo da página 71, que classifica as despesas, nós vamos ter uma visão global de como é feito o planejamento de despesas que integrará esta lei orçamentária anual. Seguindo nas despesas aqui, nós vamos falar ainda sobre a despesa de capital. Aqui nós vamos tratar de inversões financeiras, obrigações financeiras, entre outras. Então veja que é importante darmos uma olhada, darmos uma analisada no que são essas transferências de capital, englobar dentro das despesas de capital a aquisição de equipamentos, vez que são bens duráveis e que vão servir como uma espécie de investimento para a gestão municipal. E as instalações e equipamentos, né? Os equipamentos, as instalações e as aquisições de imóveis. Dentro do Sistema Tributário Nacional, nós vamos, então, estudar exclusivamente a competência dos municípios, que é o assunto que nós vamos nos ater em virtude do nosso curso se tratar especialmente de gestão tributária municipal. Então, dentro do Sistema Tributário Nacional como um todo, nós temos que os tributos que foram delegados ou que foram separados para a competência dos municípios, nós temos o IPTU e nós vamos já começar a tratar dele. O IPTU, ele está previsto no artigo 32 do CTN. Ele só serve para tratar dos imóveis. Esse imóvel, ele pode ser um terreno, uma casa, um apartamento ou qualquer coisa imóvel, né? Então, ele é um tributo complexo, o IPTU. Por quê? Porque para a cobrança do IPTU, diversos fatores vão ser levados em conta para se estabelecer o valor ou o percentual, né, e coeficientes de cobrança desse IPTU. Nós vamos levar em conta a área onde o imóvel se situa, o bairro, o setor, se esse setor tem assaltamento ou não, se ele fica numa região de aclive, se ele tem meio-fio, abastecimento de água, se esse imóvel é uma loja, um apartamento, uma sala comercial, um galpão, enfim, nós temos que averiguar tudo isso para encontrar o valor, né, de que vai facilitar o encontro
dos coeficientes para o cálculo da tributação e aí sim fazer valer a alíquota, né, sobre esse cálculo e determinar o valor a ser pago do IPTU. Não é um cálculo simples. O IPTU, ele é um dos tributos de cálculo mais complexos que existem. Dando continuidade aqui, o IPTU, como nós sabemos, a característica dos impostos é de que não haja contrapartida estatal. Então, ele é um tributo realmente que não há necessidade de que o Estado, né, contribua ou dê uma contribuição de volta, uma devolução ao contribuinte. Embora nós todos, né, tenhamos essa esperança de que quando quitarmos o nosso IPTU, a nossa cidade melhore, os buracos sejam tapados e etc. E aí o IPTU também, ele é destinado apenas como sujeito passivo desse tributo aos proprietários, né? Aos proprietários. Acontece que, por vez ou outra, não é possível determinar esse proprietário, então quem esteja no domínio útil do imóvel é que será compelido a pagar esse tributo. Nós chamamos lá no ramo do direito de obrigação propter rem, que se chama uma obrigação própria do imóvel, própria daquela situação de domínio sobre o imóvel. E ainda temos como sujeito passivo aquele que esteja na condição de detentor da posse do imóvel. Todos esses poderão ser sujeitos passivos do tributo chamado IPTU de competência municipal. A alíquota, então, do IPTU ela é aferida com base nesses vários coeficientes que nós explicamos que levam em conta bairro, setor, aclive, centro, né, enfim, diversos, né, fatores que vão determinar o coeficiente a ser calculado. E a tabela do valor venal dos imóveis, há uma crítica doutrinária que afirma que essa tabela deveria também vir em lei, respeitando o princípio da legalidade, né, inerente a todo o sistema tributário. Contudo, não é o que acontece, os municípios levam em conta uma média de valor aí desse imóvel para estabelecer essa base de cálculo sobre o valor venal, porque o valor venal do imóvel, ele é a base de cálculo sobre o qual incidirá a alíquota do IPTU. Então, nem sempre poderemos contar com essa tabela. Alguns municípios podem já, né, ter essa legislação pronta e alguns municípios realmente não têm, e aí é aplicado o valor venal médio do imóvel. E vou remetê-los ao exemplo da página 77 do nosso material, né, onde houve, né, a apuração do cálculo das alíquotas no caso, né, e nós podemos verificar que há uma diferença entre terrenos que contam com uma construção ou pelo menos um muro, algo que dá a entender que aquele imóvel está sendo aproveitado efetivamente, e há uma alíquota diferenciada para os casos onde as pessoas têm imóveis apenas com fins especulativos ou que não construíram, não se preocuparam em construir, melhorar, promover a melhoria da cidade e com certeza deverão pagar um tributo com um valor um pouco mais elevado. Nós passaremos então aí a discussão sobre o ISS, que é o imposto por excelência de competência do município. O ISS tem no seu artigo 155 a sua base legal. Tem também como base legal a Lei Complementar 116 de 2003. Nós temos então 40 itens de possibilidade de tributação de serviços pelo município. Veja aqui, na página 80 do nosso material, nós temos diversos serviços que podem ser tributados pelos impostos sobre serviços de competência do município. Eu vou falar aqui
que os principais são os serviços sobre informática, serviços sobre locação, serviços de saúde e assistência médica, cuidados pessoais e estética, atividades físicas e congêneres, né? E ainda até os serviços funerários deverão pagar o ISS. O ISS, ele terá a alíquota fixada também ali pelo município, né, sobre esses serviços. Passamos então ao ITBI. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens entre pessoas que estão vivas e a competência, né, de arrecadação aqui é municipal, ao lado do IPTU e do ISS. A transmissão é o que vai dar possibilidade desse imposto incidir sobre essas operações de transmissão de imóveis. Então, o que a gente tem? Hipótese de incidência. A transmissão ocorreu, o imóvel vai ser vendido, alienado, o imóvel vai ser a qualquer título, né, ser transmitido a título de direitos reais ou vai ser dado em garantia, e a gente tem, exceto, aliás, os direitos reais de garantia como hipoteca, né, que não recolhe o ITBI. Mas nos outros casos onde haverá a mudança do domínio útil ou da propriedade, o ITBI será recolhido. Nós temos, então, como fato gerador do ITBI, a transmissão e a cessão de direitos. A transmissão a qualquer título de propriedade ou domínio útil de bens imóveis, né, como determinado na lei civil, ou ainda essa transmissão, né, a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, né? E a cessão de direitos relativos às transmissões. Não incide em promessa de compra e venda, ou seja, se duas pessoas estão negociando a compra e venda de um imóvel, firmaram lá um contrato de promessa de compra e venda, né, onde se comprometem futuramente a adquirir, um a adquirir, o outro a comprar, né? Então, aqui, sobre essa operação, não há a possibilidade, não há hipótese de incidência do ITBI, nesse caso de apenas uma promessa de compra e venda que muitas vezes nem se concretiza. A base de cálculo, então, será esse preço médio do valor venal do imóvel, né? O preço médio do mercado. O cálculo do imposto que está sendo transferido, ele vai ser feito da seguinte forma: temos o valor venal, né, do imóvel, e vamos multiplicar esse valor venal do imóvel pela alíquota tributária estabelecida na norma municipal. Então, é assim que se calcula o ITBI, né? Repetindo lá o que dissemos antes, que se torna um imposto relativamente caro. As taxas, nós temos as taxas de serviços públicos e taxas de poder de polícia. Entre as taxas de serviços públicos, né, temos a taxa de coleta do lixo, taxa de iluminação pública, taxa de limpeza pública. Então, diversos coeficientes aqui também são utilizados para calcular qual é o valor dessa taxa, tá? Depende do bairro, dos custos operacionais e ainda de algumas isenções. Por exemplo, as entidades religiosas não vão entrar nesse rateio de despesas com essas taxas, né, decorrentes dos serviços públicos que a municipalidade deve prestar, o que acaba trazendo para a maioria da população, né, esse custo a mais que vai ter que ser rateado, posto que algumas entidades, não só religiosas, mas a que o governo define, né, como isentos de pagamento dessas taxas de serviço, vão ter que ser esse montante rateado entre os demais que realmente devem pagar, estão aptos a serem contribuintes dessa taxa de serviços públicos. Seguindo adiante aqui,
Nós temos, então, que as taxas de iluminação pública, elas são diferentes nesse sentido, porque depende da faixa de consumo que o cidadão tem, ele vai incorrer numa maior ou menor taxa sobre a iluminação pública, né, para a iluminação de consumo lá da região dele. Então, essa taxa de iluminação pública, ela foi muito questionada, porque a taxa de iluminação pública, ela justamente deveria ser individualizada. E como é que foi corrigido isso pelo nosso Supremo Tribunal Federal? Não pode taxa, não é compatível com esse sistema ou essa nomenclatura taxa. Crie, então, vamos esperar que se crie uma contribuição para a iluminação pública, que realmente foi criada, lá para uma emenda constitucional 32, se não me falha a memória, e aí nós tivemos a possibilidade de cobrança dessa taxa de iluminação pública. Mudando aqui a categoria, a classificação das taxas para as taxas do poder de polícia, nós vamos remeter à página 90 do nosso material, que vai trazer uma série de taxas que são consideradas taxas em razão do poder de polícia, taxas de publicidade, taxas para licença de execução de obras, licença para ocupação de áreas, todas essas são taxas cobradas pela municipalidade que se enquadram dentro do conceito de poder de polícia. Contribuição de melhoria, então, foi esse tributo, que nós já explicamos. Nós vamos nos deter apenas à questão de explicar que antigamente a contribuição de melhoria, quando fosse cobrada das pessoas ali do entorno que tiveram esse benefício de ter o seu imóvel valorizado por essa obra pública, e agora nós não temos mais a limitação ao fisco municipal de cobrar apenas o valor total da obra. O fisco, no momento de receber as contribuições de melhoria que decorreram daquela obra pública realizada, não tem mais como limitação o valor total da obra realizada. Nós vamos passar agora, então, a parte de nossa apostila que vai falar sobre os demais orçamentos ou as demais receitas, que nós vamos ter em virtude de transferências constitucionais. Nós vamos ter várias transferências constitucionais e várias transferências, intergovernamentais. Entre essas transferências intergovernamentais, as mais importantes ou que realmente estão inseridas no texto constitucional são essas transferências constitucionais, que temos então nela duas categorias. O imposto territorial rural, que deve ter repasse ao município na monta, no percentual de 50% de tudo que foi arrecadado com o ITR. Além dessa verba do ITR como transferência constitucional, nós temos o Fundo de Participação dos Municípios, que é uma conta bem complexa, realizada pela União, que traz os tributos, os impostos chamados Imposto sobre a Propriedade Industrial e Imposto de Renda somados, e sobre essa soma nós vamos retirar 22,5% desse valor total. Após essa retirada desses 22,5%, nós temos que separar 10% de todo esse montante para municípios que abrigam capitais, e nós temos que retirar desses 22,5%, como eu já retirei deles 10%, os outros 90% eu vou ter que dividir entre todos os outros municípios. Então, essa conta realmente é de alta complexidade.
Contudo, né, temos vários índices, coeficientes, a renda per capita, todo o cálculo que é feito até de uma forma automática, né, para saber quantos municípios que são capitais vão receber dessa parcela do Fundo de Participação dos Municípios e quanto é que os outros municípios que não abrigam capitais vão receber desse fundo, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que traz uma receita até razoável para a ajuda aos municípios, que em último caso ficaram com muitas atribuições. O município é aquele que está mais próximo à população, é o que recebe diretamente as críticas do mau funcionamento, muitas vezes, dos serviços públicos de saúde, segurança pública, educação, diversos outros. Então, superadas as transferências constitucionais, nós vamos ter as transferências legais. As transferências legais, elas podem ser de duas maneiras. As transferências legais vinculadas, onde a transferência que se faz, ela tem uma vinculação, ela deve ser utilizada para tal fim, enquanto nós temos as transferências legais não vinculadas, que elas podem ser utilizadas para o fim, né, que o município ali, de acordo com a sua meta, os seus planos, esteja, né, dando prioridade. Então, veja que lá nas transferências legais vinculadas, nós temos a vinculação direta para os programas educacionais. Nós temos, por exemplo, o programa Dinheiro Direto nas Escolas. Nós temos, por exemplo, o programa que vai fomentar o ensino, né, de jovens e adultos, o EJA. Nós temos ainda os programas que vão tratar sobre o apoio à alimentação e ao transporte. Isso tudo são receitas legais vinculadas, né, a esses programas. Não podem essas verbas serem desviadas para outros fins, ainda que tenham importância. Quanto aos tributos legais não vinculados, nós tivemos uma polêmica recente sobre os royalties do petróleo, e nós tivemos essa discussão porque eles eram receitas não vinculadas, faziam parte das receitas não vinculadas, e com as manifestações, né, que nós tivemos aí nesses últimos meses, nesse último, né, período anterior à Copa, nós tivemos o comprometimento da presidente, né, em repassar parte desses royalties para a educação, mas eles foram classificados inicialmente como receitas não vinculadas, tá? Legais, de repasse legal, mas não vinculadas. Dando continuidade a essas nossas transferências intergovernamentais, nós temos aquelas transferências do Sistema Único de Saúde, do SUS, né? Essas transferências, elas são feitas fundo a fundo. É o que chamamos de transferências de um fundo para o outro, para operacionalizar o Fundo Nacional de Assistência Social, o Fundo Nacional de Saúde, ou seja, dar possibilidade para que a saúde e a assistência social tenham recursos e condições de funcionar a contento no âmbito municipal, porque os programas criados ficam muitas vezes a cargo de serem operacionalizados pelo município. Então, o governo federal traz esse subsídio para que o município possa executar essas atribuições repassadas para o município, que a União repassa para o município. Dando continuidade aqui com as nossas transferências intergovernamentais, nós vamos tratar das transferências diretas ao cidadão, que se refere ao Bolsa Família. O Bolsa Família foi um programa criado que veio a regimentar, ele veio a englobar todos os outros programas que existiam, né, governamentais, e aglutinou com o Bolsa Família. Então, o que nós temos? A Bolsa Alimentação,
o Programa Nacional de Acesso à Alimentação, Programa Auxílio Gás e o Bolsa Escola, todos esses hoje estão atrelados ao Bolsa Família, inclusive com a exigência de manter os filhos menores, né, na escola, né, garantindo a escolaridade e ainda o acompanhamento de saúde das crianças que as famílias fazem parte, integram o Bolsa Família. Essas receitas, elas são transferidas pela União, o programa é da União, mas a operacionalização desse programa é feita via município, bem como fiscalização, cadastramento das famílias, via secretarias municipais. Outras transferências ainda intergovernamentais são aquelas transferências voluntárias. As transferências voluntárias, muitas vezes, elas surgem de acordos de cooperação. Essas transferências voluntárias, elas vão excluir todos esses outros valores já repassados para educação, saúde, né? Todas as outras transferências que já foram feitas. Elas vão se referir a outros acordos, a outras cooperações, né, que a federação trava com os municípios. Então, nós temos essa possibilidade de transferência de verbas da União para o município, sem que ele possa repetir algum recurso que já tenha vindo para o município, né, de origem da União. Mas nós trataremos então daquelas transferências que são as transferências estaduais de recursos, né, que são de arrecadação estadual para o município. Vejamos que a competência estadual para arrecadação é do ICMS, tem competência ainda para o ITCMD e tem competências para o IPVA. Todas essas verbas, em uma ou outra medida, também vão ter um repasse para o município. Vejamos aqui os índices. Quando nós tratarmos de ICMS, a cota parte de arrecadação de tudo que foi aferido com esse tributo, 25% ficará para o município. Vai ser transferido do estado para o município. Seguindo, nós temos uma transferência que a União faz do IPI para os estados e dentro dessa transferência de recursos, os estados vão ter que retirar 10% desse recurso de IPI, Imposto sobre a Propriedade Industrial, e repassar para o município. Temos ainda o IPVA, a transferência do IPVA, que é na monta, né, no percentual de 50%. E aí o critério para essa transferência estadual para o município será o registro formal dos veículos, né, nos domínios do órgão vinculado, né, daquele município em determinado. E assim, nós trataremos brevemente também sobre as despesas. As despesas nós já explicamos que são aqueles dispêndios, aqueles gastos, né, que a administração pública vai ter que arcar, né, para custear todos os serviços, toda essa remuneração de servidores, aquisição de bens, execução direta ou indireta lá de obras, serviços, além de outros empreendimentos necessários na consecução da realização daquele que a gente estudou, o chamado plano plurianual, né, que nós temos. Então, essa despesa pública nada mais é que um conjunto de gastos que o Estado é obrigado constitucionalmente a realizar para desempenhar essas funções básicas no interesse da comunidade. Aí nós temos a despesa orçamentária e a despesa chamada extra-orçamentária.
A despesa extra-orçamentária, ela não depende de autorização legislativa para ser utilizada. Por quê? Ela vai se constituir em levantamento de depósitos, cauções, pagamentos, restos a pagar, resgate de operações de créditos, antecipações de receita, ou seja, são recursos, né, que não estão ligados diretamente àquele plano ou àquela lei orçamentária anual. São realmente as despesas extra-orçamentárias. Não consta na lei, né? E aí nós temos como despesas extra-orçamentárias. As despesas orçamentárias são aquelas que são vinculadas, né, na portaria interministerial 163 de 2001, e aí aqui nós temos a classificação das despesas. Elas têm que seguir um roteiro chamado grupo de natureza de despesa e elemento de despesa. Aí eu vou remeter os senhores à página 110 da nossa apostila para nós entendermos o teor da portaria interministerial 163, que vai tratar, né, do que é grupos de natureza. Exemplo, o parágrafo 2º da portaria interministerial 163, ela dá o conceito do que se entende por grupos de natureza de despesa. Os autores, inclusive, do nosso material didático, elaboraram um quadro, né, baseado na portaria interministerial 325, que vai trazer, né, o que é grupo de natureza de despesa, por exemplo, os encargos sociais, os gastos com pessoal, o que são modalidades de aplicação, vai falar sobre todas as transferências à União, às entidades com fins lucrativos, às entidades sem fins lucrativos e todas essas categorias de despesas. Então, a parte final do nosso material traz como sugestão de consulta e de base de dados e ainda de subsídio para pesquisa, né, de quem se interessar em pesquisar sobre essa área, o Sistema de Informação Orçamentário Brasileiro, que se chama Siga Brasil. Nesse Siga Brasil, né, vai haver a possibilidade de que qualquer cidadão, por meio da internet, né, tenha amplo e acesso facilitado a diversas bases de dados sobre os planos e orçamentos públicos. Ou seja, ele exemplifica como aquele programa que é destinado, que os recursos nesse programa são destinados à mulher. E aí, nesse caso, ele explica que lá na base de dados do Siga Brasil tem todos os gastos com todos os programas destinados a essa área que vai atender esse público em específico, que é a mulher, a saúde da mulher, né? Diversos programas que vão fomentar o estudo, a preparação, a profissionalização e quanto é gasto em cada um desses programas em específico. Ele cita o da mulher, mas nós vamos ter vários outros, né, da criança, do idoso, do adolescente e todos os programas que o governo tem despendido recurso, tem aplicado nessas despesas a fim de conseguir realizar ou dar o melhor aproveitamento àquele plano plurianual, cumprimento do plano plurianual que ele realizou lá no início do seu mandato. Lembrando que o plano plurianual, quando o prefeito ingressa, ele está ainda sobre a égide de cumprimento do plano plurianual realizado pela gestão anterior. A partir do primeiro ano é que ele vai ter tempo, vai sentar com os seus, secretários, com os seus assessores e aí verificar o planejamento para os próximos mandatos. Veja aqui, qualquer dúvida, o material didático é bem tranquilo, é bem explicativo, é fácil compreensão. Estamos à disposição para qualquer
tirar qualquer dúvida. Meu telefone eu posso colocar à disposição lá depois pelos tutores. E eu espero que vocês tenham aproveitado. Vou disponibilizar também o e-mail para tirar dúvidas. E espero que todos tenham boa sorte e realizem aí o que esperam após a conclusão do seu curso. Obrigada.